Livro de Gênesis capítulo 3 versículos de 1 a 51. Arão e seus filhos ministram no ofício de sacerdote. Os levitas são escolhidos para realizar o serviço do tabernáculo. Eles são do Senhor, em lugar dos primogênitos de todas as famílias de Israel. Seu número, encargo e serviço são determinados. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, que foram consagrados para servirem como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fez chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham o encargo de seu serviço, e do serviço de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e dos deveres dos filhos de Israel, para realizar o serviço do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados como dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que exerçam o seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que matei todo primogênito na terra do Egito, a santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todos os homens da idade de 1 ano e acima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, e Coate, e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni, e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias, Anrão, e Gizar, Hebron, e Uzila. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Maele e Muzi, essas são as gerações dos Lavitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a família dos Simeitas, essas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todos os homens da idade de 1 mês e acima, os que deles foram contados foram 7.500. As famílias dos Gersonitas assentaram as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E o encargo dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda, a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a família dos Anramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas, essas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todos os homens da idade de 1 mês e acima, foram 8.600, que tinham o encargo do serviço do santuário. As famílias dos filhos de Coate assentaram as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uzila. E o seu encargo será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os áltares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar,
filho de Arão, o sacerdote, terá a superintendência sobre os que têm o encargo do serviço do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas, essas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todos os homens de 1 mês e acima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, assentaram as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E o encargo dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e as suas varas, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentaram as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo-o a encargo do serviço do santuário, em nome dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todos os homens de 1 mês e acima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês e acima, e toma a soma dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês e acima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que se houverem de resgatar, que excedem aos levitas, tomarás 5 siclos por cabeça, conforme o ciclo do santuário os tomarás, a 20 iras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam aos resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés.